Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Amor Próprio Taroterapia. Aqui falamos do tarô de forma lógica e racional. E também damos aulinhas a respeito do tarô e vídeos com foco em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ok? Bom, hoje vamos falar sobre mais uma cartinha, que é a cartinha da Lua. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você já acompanha o canal há um tempo, muito obrigada pela sua presença. Temos uma playlist falando sobre o tarô, tá? Que tá lá no canal. Dá uma olhadinha, assista todas as outras cartinhas, porque é muito bom para que você consiga reunir ferramentas para que você possa lidar melhor com os desafios, tá? Bem, sem mais delongas, vamos falar então sobre a carta da Lua. Aqui no tarô mais tradicional de Marsella, temos dois animais olhando para a Lua, totalmente assim apavorados, né? Aparentemente apavorados, é como se estivesse chovendo vários tipos de coisa, vários tipos de energia, né? Aqui a gente tem verde, azul, amarelo, vermelho, que fala muito sobre as cores. As cores falam muito sobre a natureza, sobre o material, sobre os sentimentos, sobre as ações, né? E eles estão aqui pirando com essa chuva, com essa lua, que ao mesmo tempo que ela é chamativa, ela também é misteriosa. Nessa cidade, né, que provavelmente tem um contexto social ali. E atrás deles, eles não veem, mas tem um bichinho que tá saindo da água e que pode facilmente pegar uma patinha de um ali e prejudicar eles realmente, né? Aqui nessa cartinha, temos a mesma ideia, tá? Temos aquelas torres lá atrás, a lua, uma engrenagem demonstrando como as coisas funcionam, né? Aqui nessa engrenagem a gente tem o Sol, a posição aqui dos planetas, então é como se a natureza, a realidade mudasse constantemente. E aí tem esses cachorros aqui, que aqui sim eles estão bem preocupados com a lua, aparentemente, olha só, eu acho que não vai focar. Latindo, tá vendo que eles estão com a boquinha aberta? E tem um bichinho aqui no meio deles, chegando perto, que pode chegar a prejudicar. E no nosso tarô mais moderno, temos uma mulher num balanço, aparentemente numa noite escura, né? Num ambiente bem assim, etérico. Até parece aqui um mundo dos sonhos, né? E ela perceba que a corrente dela tá quebrada. A corrente do balanço dela tá quebrada. Mas ela está preocupada com o outro que está vazio. Então ela está preocupada com uma coisa que na realidade não é um perigo, mas o que está segurando ela, que é o verdadeiro perigo, ela não percebeu. Então, em resumo, essa carta fala muito sobre isso, sobre aonde a gente deposita o nosso foco, né? Sobre o quão consciente e observador a gente está, para a gente conseguir realmente. Deixa eu abaixar o brilho para não ficar refletindo no óculos. Para a gente realmente não ficar prestando atenção em coisas que na realidade não são tão importantes. Coisas que estão mais perto de nós, que estão mais em contato com a gente, que são mais importantes sempre, tá? Então, sem mais delongas, vamos para as palavras-chave. Aqui temos imaginação. Então, é justamente sobre isso, todas essas questões, né? Todos esses exemplos que eu dei que vem aqui nas cartinhas fala sobre a capacidade da imaginação. Os cães aqui, eles veem a chuva e a lua como algum tipo de ameaça, porque imaginam isso pelo fato dela estar no céu, pelo fato dela ser brilhante, de ser uma bola brilhante no céu e ter toda aquela beleza estonteante, né? E no outro caso aqui,
a menina tá perdida no mundo das imaginações, imaginando alguma coisa, imaginando que poderia ter alguém que ela sente falta aqui, imaginando que talvez aquele fosse melhor para ela, mas ela não está vendo que o balanço dela tá por um fio. Se ela não sair dessa situação, se ela não sair desse lugar, se ela não se movimentar, ela pode cair e se machucar. E é sobre isso, tá? É como se fosse um jogo, tá vendo? É um jogo da vida. Isso, te colocar em situações onde normalmente você está se preocupando com outras coisas, por conta da sua imaginação, do pensar no futuro, do pensar em como poderia ser, mas aquilo de material que você tem no presente acaba ficando de lado, tá? Então essa carta, a próxima palavra-chave dela é intuição. Justamente sobre isso. Talvez, quando a gente fala sobre intuição, é muito engraçado, porque existem várias formas da gente entender o que é intuição. Para mim, intuição é aquilo que eu sinto no meu corpo, sabe? Principalmente no estômago. Às vezes você começa a pensar e imaginar coisas, certo? E essas coisas vão te causando uma certa ansiedade. Essa ansiedade começa a mandar vários sinais pro seu corpo, mas o seu corpo não está te indicando que a sua intuição está certa. Quando a intuição está certa, acontece questões como arrepio e sentir muito no estômago, tá? Sentir muito no estômago, embrulho no estômago, uma questão no estômago. Quando é só uma preocupação, uma ansiedade, você começa a sentir no corpo inteiro. Então você começa a sentir um aperto no peito, você começa a sentir um mal-estar, sabe? E para você se conectar com a sua intuição nesse momento que você tá assim, digamos assim, totalmente dominado pela ansiedade, pelo medo, é o momento que você tem que parar e respirar. Respirar, respirar. Se você estiver deitado e você conseguir tentar se conectar com o seu coração, ouvir o batimento do seu coração, ouvir a sua respiração e ficar ali, presente, você vai ver que vai passar essa ansiedade, que vai passar esse desconforto da preocupação e que tudo vai se acalmar. E é exatamente essa magia da lua. Esse é o poder da lua, esse é o poder do arquétipo da lua na nossa vida. É a nossa capacidade da gente não se preocupar com o que tá lá no alto, com o que tá lá no futuro, com o que pode acontecer ou não pode acontecer. É se preocupar com a matéria atual. Porque é isso que rege o nosso sentimento, que rege o que a gente pensa. Então, se a gente pensa, olha, eu sonho, eu observo, eu paro, eu vejo que tô ansiosa, eu tento me conectar com minha respiração, tento me conectar com o meu corpo, tento ouvir o que meu corpo tá querendo me dizer, então eu começo a perceber a realidade à minha volta, a matéria na minha volta. Olha, eu estou num local seguro, eu estou com pessoas que eu conheço, que eu confio ou que eu não confio. E aí você se adapta nessa situação, sabe? Você se funde com essa situação. Bom, a próxima palavra-chave é voz da sabedoria. Então é essa voz que te guia, que te tenta colocar você num caminho, tá? Também fala de mistério. Então são coisas que a gente não pode saber. Se os perigos que a gente tem, se as preocupações que a gente tem, se as inseguranças que a gente tem existem de fato, são reais, a gente não tem como saber. No momento presente em que estamos pensando nessas preocupações, imaginando essas preocupações, elas são apenas um mistério. Então é reconhecer que elas não são a realidade, sim um mistério, se são ou se não são. Mas o caminho que você escolhe seguir no momento em que você está, que vai definir se esse mistério vai se tornar uma realidade ou se esse mistério vai ter sido só uma insegurança, um medo passageiro, tá? Essa carta também fala sobre ilusões, justamente por tudo isso que eu já falei anteriormente. Também fala da aura espiritual. Então, o que acontece? Peraí, um minutinho. O que acontece quando a gente entra em uma crise de ansiedade, por exemplo? A nossa energia, a nossa aura, né?
nosso contato com o divino, com o espiritual, ele fica muito fino. Por quê? Porque a gente está vibrando energia. Quanto mais energia a gente vibra, seja para o positivo, seja para o negativo, mais a gente vai estar fortalecendo a nossa aura ou enfraquecendo a nossa aura espiritual. Quando a gente entra na vibração da ansiedade, a gente continua, do medo, da insegurança, a gente continua sem parar, sem racionalizar com sabedoria, sem ouvir a voz da sabedoria, sem ouvir ou acessar memórias que te lembre de como você pode agir nessas situações, como esse vídeo, por exemplo, fica extremamente difícil você... Tô com muita dor de ouvido, desculpa. Fica muito difícil você... atrair situações melhores para você. Mas quando, por exemplo, você já tá nesse vídeo, você já tem essas informações, você consegue tomar uma postura diferente do tipo, não, então eu vou relaxar, eu vou fazer o que eu preciso fazer, me acalmar, me conectar comigo mesmo, prestar atenção na minha realidade, me respirar, sentir meu coração e naturalmente isso vai se acalmar, tá? Adaptação é uma das palavras-chave também. Adaptação, saber se adaptar às situações sem causar mais prejuízos para você mesmo. Enxergar a realidade é a próxima palavra-chave, então também se conecta com tudo que eu já falei antes. Sensitivo, começar a perceber, aprender a abraçar a habilidade de sentir quando algo não tá certo, quando algo não tá legal. Ah, fulano falou assim, assim, assim. Como ressoou em mim? Ressoou muito negativo? Tem alguma coisa errada. Ah, eu estou sentindo uma dor de ouvido. Tem alguma coisa errada. O que que é? Será que eu não tô querendo aceitar alguma coisa? Será que eu tô cansada de ouvir alguma coisa? E aí, buscando essas questões e pesquisando dentro do nosso coração, ouvindo a nossa voz interior, nossa sabedoria interior. O que mais? Ai, tá doendo tanto, gente, que tá difícil até de falar, mas eu já... Bom, vamos seguir. Enxergar a realidade, ser sensitivo, a próxima palavra é coragem. Abraçar, só para concluir o sensitivo, você entender que aquilo que você sente no seu corpo é um sinal. É um sinal porque você está sentindo. Sensitivo, você é ativo diante dos seus sentimentos, você percebe o sentimento que você está sentindo. Às vezes você tá hiper bem, chega uma pessoa perto de você e você fica mal. Muito provavelmente, se você estava bem já há um período longo de tempo, essa pessoa chega e te deixa mal, a energia daquela pessoa está naquela frequência e você absorveu. Porque você não estava numa vibração superior ou você não estava numa vibração, como eu posso explicar, tão densa. Imagina você colocar um vinho num copo d'água. O que vai acontecer? Assim que você colocar o vinho no copo d'água, aquela cor vai se espalhar, né? Se você colocar uma gota de tinta guache na água, você vai ver que aquela cor vai se espalhar. Então, às vezes a gente tá tranquilo, a gente tá neutro no nosso ambiente e chega uma pessoa com uma vibração de raiva, com uma vibração de estresse, com uma vibração de preocupação. Às vezes são vibrações que essa pessoa acumula por anos na vida dela. E a gente absorve tudo isso. E quando a gente vê, a gente está igual. E a gente acha que é da gente. Mas não, na realidade, aquela pessoa trouxe aquilo com ela. E eu sei que eu sou sensitiva, eu sou médium sensitiva, então eu entendo perfeitamente o que é isso. E ser médium sensitiva não te isenta de ser um ser humano que também absorve energia, que também joga essa energia de volta para a pessoa, porque é uma questão de instinto, né? É o nosso diabinho. Vai lá ver a cartinha do diabo. É o nosso diabinho, você recebe uma energia, uma carga negativa, e o seu animal visceral, aquele no seu mais profundo e mais íntimo e instintivo, ele vai responder. E é por isso que é tão difícil, né, a gente evoluir espiritualmente, que, gente, não é fácil.
É um trabalho interior que leva anos. Eu tô o quê? Há 4 aninhos que eu conheço as cartas e tal, e agora que tá fazendo todo sentido, tá? Vamos lá. Coragem. Então, é o momento em que a gente tem que ser corajoso. Corajoso para enfrentar os nossos medos, inseguranças, receios, preocupações. Ter uma certa confiança e certeza para poder tomar a atitude que a nossa sabedoria interna, que os conhecimentos que a gente já adquiriu, sejam utilizados para lidar com as situações, tá? Coragem para fazer alguma coisa, não ficar igual ela aqui, parada, observando enquanto o dela tá para cair, o dela tá para destruir. A próxima palavra é visionário. Então é quando a gente consegue ter essa visão ampla para as situações, ter essa visão ampla para a nossa realidade, para o nosso mundo interno, para o nosso mundo externo e para o mundo do outro, para o mundo da nossa comunidade, da área que a gente convive, para o mundo do nosso bairro, para o mundo da nossa cidade, para o contexto dos nossos ambientes públicos, escolares e hospitalares, tá bom? Essa visão bem perceptiva. Também fala sobre esperteza, né? Saber se posicionar na hora que essas coisas acontecem, fala sobre esperteza. Saber discernir o certo do errado. Então é justamente isso, saber discernir o certo do errado. Eu estou com esse tipo de pensamento. Esse pensamento, ele é baseado na realidade ou ele é só um sentimento que tá vindo de dentro? Da onde pode estar vindo esse sentimento? É de uma insatisfação? É de um medo? É de uma insegurança? É de um rancor, de algo não resolvido? Eu vou solucionar isso, tá? Agora no trabalho, fala sobre pessoas que no trabalho, incluindo, eu vou botar aqui bem bonitinho. Trabalho é vida, a vida é o trabalho, tá? Trabalho é vida, a vida é o trabalho. Trabalho é vida, a vida é o trabalho. E o seu trabalho, que faz parte da sua vida, que pode ser aquilo que você faz para ganhar o seu dinheiro, para você poder ter poder de troca nesse mundo, que só sobrevivemos através da troca, também é o trabalho. Mas ele é o trabalho com o nome material trabalho, mas na realidade, no espiritual, a vida aqui é o trabalho, a vida aqui é a escola, a vida aqui é a responsabilidade, tá? Então fala sobre pessoas introvertidas, com dificuldade de se relacionar com os outros colegas. Por quê? Porque tem chances, grandes chances de viver muito no mundo da imaginação. Às vezes conhece uma pessoa, começa a imaginar como essa pessoa pode ser. Às vezes, convive com pessoas que também têm a mania de imaginar como as pessoas são. Aí essas pessoas têm uma visão diferente da que ela tem. Aí ela agrega aquela visão que a pessoa tem para ela mesma. Ai, gente, eu vi um vídeo simplesmente sensacional. Eu vou fazer um vídeo com esse tema também, porque eu acho que eu também tenho muita coisa interessante para falar. Depois a gente vê. Então, mistura no mundo mental, no mundo da imaginação, várias questões sobre várias pessoas. E aí, por conta disso, não se sente seguro e sente dificuldade de se relacionar com as pessoas de forma mais íntima. É comum manter o nosso ciclo no nosso familiar, nas pessoas que a gente já conhece, que a gente já convive, que já tem grande tempo, né? Eu mesma só convivo com pessoas que convivem comigo desde que eu nasci. Ou desde que nasceu. Mas tá bom. Não aceitar feedback construtivo. Então, normalmente não aceitamos um conselho que seja para melhorias. É uma característica quando a gente tem esse arquétipo muito forte na nossa vida, tá? Ai, vamos lá. No financeiro, fala sobre dinheiro parado, sobre dinheiro falso e dinheiro não bem-vindo. Então, fala sobre dinheiros que podem vir, dinheiro, né, que pode vir de ilusão, né,
dinheiro que pode vir de situações que não são legais, que são misteriosas, que são enganosas, como por exemplo golpes, né? É isso. Vou ter que ir no médico. Agora no amor, e amor é todo tipo de relacionamento, a experiência de vida, amor no total, não só em romantismo, tá? Fala sobre ilusões nos relacionamentos, então pessoas com esse arquétipo muito fortes, que não se apegam em toda a lição dessa carta, né, da sabedoria e tudo mais, então tendem muito a se iludir em relacionamentos, porque tá sempre no mundo das ideias, nunca tá no mundo da imaginação, nunca tá apegada à matéria. Quando a gente entende o poder da gente estar apegado à matéria, na hora de se relacionar, a ilusão acaba. Por quê? Porque você vê aquela pessoa do jeito que ela é, você não fica imaginando quem ela poderia ser pra você. Você não fica imaginando o que ela sente por você. O que ela sente por você, ela demonstra através das ações das ações dela. O que ela pensa sobre você, ela demonstra através das ações e das falas dela. Então, é muito mais difícil você se iludir nos relacionamentos quando você tem essa percepção. Por isso é muito importante que a gente busque ter essa percepção mais realista sobre a realidade. Porque às vezes a pessoa tá lá falando que te ama, mas vive excluindo seu contato pra você, enfim, sei lá. A pessoa diz que te ama, mas te ofende. A pessoa diz que te ama, que quer estar com você, mas na primeira chateação que ela sente, ela te esculhacha, pra não falar outra coisa, né? Pra não falar certo. Então, assim, se apegar à realidade sempre. Agora, outra palavra-chave no amor é fatos escondidos nos relacionamentos. Isso é outra coisa que faz tudo ir por água abaixo. Por quê? Porque a gente já sabe que a verdade, ela é e ela precisa ser absoluta na nossa vida. Porque tudo que é mentira nessa vida causa problemas, causa ilusões, causa dificuldade de enxergar a realidade, porque a pessoa fala uma coisa, só que a realidade mostra outra. Então, você se ilude, ou você fica preso no mundo da imaginação. Então, assim, é importante manter a verdade nos relacionamentos e não se permitir entrar nessa questão de fatos escondidos, manter fatos escondidos do relacionamento, tá? Falta de sinceridade, falsidade, deslealdade, comportamento oculto, alguém escondendo a verdade, infidelidade. Então, assim, a carta da lua num relacionamento, ela é perigosa, porque significa que nem tudo está claro. Significa que a pessoa não está sendo quem ela realmente é. Ela está sendo levada pela imaginação, ela está sendo levada pelas ilusões, ela está sendo levada pela esperteza, e ela pode ter muita dificuldade de ouvir a voz da sabedoria e saber discernir o certo e o errado. Então, é um sinal de alerta, tá? E isso em todos os relacionamentos, tá? Todos os relacionamentos. E olha, eu posso ter certeza que você deve ter pelo menos umas 3 pessoas que têm esse tipo de relacionamento com você. Que você olha e você fala, eu simplesmente não confio nessa pessoa, porque eu sei que essa pessoa mente, porque eu sei que essa pessoa, ela comigo é uma coisa, com outra pessoa é outra. E esse relacionamento não pode se encerrar porque é uma coisa já muito íntima, enfim. Só que aí você precisa entender o seu limite, até onde você pode ir, tá? E se posicionar. Ter coragem para se posicionar, tá bom? Conselho: nem tudo é o que parece. Mantenha o pé no chão para a tomada de decisão. Se for necessário, analise antes de falar
e tomar atitudes. Não rotule alguém por algum desvio comportamental de alguma pessoa do passado. Pois as pessoas não são iguais. Tá? Então nunca compare uma pessoa com a outra. Todas as pessoas são únicas, todas as pessoas fazem as coisas por motivos únicos e exclusivos dessa pessoa, da realidade dessa pessoa, do universo dessa pessoa, das experiências dessa pessoa, ok? Agora, no lado negativo, fala sobre hostilidade, pessoas hostis, pessoas que veem o mal em tudo, pessoas que espalham o mal de tudo, pessoas que gostam de falar do negativo de tudo, tá? Pavor, então fala sobre medo, aquele medo que chega a ser absurdo, tá? Medo excessivo, descontrole, então não conseguimos controlar. Quando a gente vê, a gente já tá tendo uma super crise de ansiedade, não consegue parar pra respirar, não consegue parar pra ouvir o coração, se desespera, tá? Medo do desconhecido, então a gente tem medo de lidar com aquilo que a gente não conhece. Omissões, então escondemos as coisas. Ilusões, se iludimos com situações ou iludimos os outros. Enganar, iludindo, né? Enganar. Ou ser enganado, ter um engano. Fala sobre desânimo, sem ânimo para fazer nada. Depressão, nervosismo. Como eu falei pra você na ideia de aura espiritual, né? Se você se conecta com uma pessoa e você tá bem, tá neutro, e essa pessoa por algum motivo não está, você absorve aquilo. E você também transfere isso. Então, nervosismo, ansiedade, insônia, desvios comportamentais, imaturidade. Dificuldade de enxergar a realidade, não confronta os próprios traumas do passado, guarda mágoas, guarda rancor e falsidade novamente. Então, essa carta fala sobre tudo que a gente esconde, tudo que a gente guarda. Não é na má intenção que a gente guarda essas coisas, tá? A gente guarda essas coisas por quê? Porque a gente se sente mais seguro, se sente mais protegido com tudo isso escondido. Porque todas as vezes que a gente tentou expor isso de alguma forma, principalmente na nossa infância, com as pessoas que a gente confiava, as pessoas nos trataram com hostilidade. Ai, isso é frescura. Quem nunca ouviu isso, né? Ai, isso é frescura. Ai, isso não é nada. Você tá se enganando. Não se escute, não se entenda, não respeite seus sentimentos, não tem porquê pra você estar assim. Ou pior, nem isso, sabe? Nem isso as pessoas te deram, nem uma palavra negativa. Elas simplesmente não estavam lá pra você e você teve que lidar com isso tudo sozinho, sozinha, sem falar uma palavra. Normalmente acontece as duas coisas. Às vezes a gente vivencia até essas duas experiências juntas, é mais comum que seja assim. Mas é importante que a gente entenda, e se você chegou aqui, você merece saber disso, que a gente não tem obrigação nenhuma de ser quem fomos há 5 minutos atrás. Você não tem obrigação nenhuma de continuar sendo essa pessoa que não expõe os seus sentimentos, que tem medos, que tem inseguranças, que deseja ser aprovado acima de tudo, aprovada acima de tudo, e que coloca as outras pessoas acima de si. Você não tem obrigação nenhuma disso. Você precisa se apegar na sua realidade, naquilo que você quer pra você, naquilo que você intui que é bom pra você, se conectar com isso e abraçar isso, tá bem? Esse foi o vídeo. Gratidão a todos por estarem aqui, por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Que você seja abençoado com muito amor e com muita luz. Os meus serviços vão estar aqui na descrição do vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos, tchauzinho com a Juni e até breve.